seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. a nossa Mãe. Maria Santíssima. Quero agradecer a presença de vocês que também vieram conosco, por meio do Facebook da paróquia. A nossa fé, ela é alicerçada num tripé de valores. Esse celular mesmo está apoiado sobre um tripé. Se tira uma dessas bases, ele vai se desequilibrar e vai cair. Ao contrário, os protestantes que só admitem a Escritura, a Sagrada Escritura, como revelação de fé, nós, católicos, Igreja Católica, temos as Sagradas Escrituras, o Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição Apostólica. E é preciso dizer isso. A Bíblia, ela não caiu pronta no céu. Claro que primeiro vem a palavra, o Verbo de Deus, que se encarnou no seio da Virgem Maria, que cria tudo. Mas as Sagradas Escrituras, como um compêndio de livros, quem nos deu foi a Igreja. Então quem surgiu primeiro? A Igreja. Depois, as Sagradas Escrituras. E somente a Santa Igreja Católica possui a dignidade e a honra e a sabedoria de entender e proclamar as Sagradas Escrituras. Somente ela. Então vamos ter muito cuidado, porque essa ideia de que eu li a Sagrada Escritura e Deus me revelou isso é protestantismo. E aí vai acontecer o quê? Que não haverá unidade em nós. Porque você chegou em casa, vai adulterar, vai trair sua esposa, seu esposo, porque no íntimo do seu coração, Deus, por meio da Sagrada Escritura, falou que você podia trair. Ou que você poderia ter 2, 3 mulheres, 2, 3 homens. Parece absurdo, mas isso é, infelizmente, mais comum do que a gente pensa. Muitas vezes eu já toquei nesse assunto. Eu sou católico, mas. Então você não é católico. Ainda que batizado, nós precisamos verdadeiramente permitir que o nosso coração, como nos diz o salmista, escute a voz do Senhor. E como é que nós devemos escutar a voz de Deus? Escutando a palavra e escutando a igreja. Porque é preciso repetir, somente ela tem a autoridade para nos trazer a Sagrada Escritura. Então é a Santa Igreja, por meio do seu Sagrado Magistério e também alicerçado na Sagrada Tradição, que vai nos ensinar sobre as Sagradas Escrituras, para a salvação do salvo. Por isso que nós precisamos verdadeiramente também pedir ao Espírito Santo a maturidade, para que possamos acolher a Palavra de Deus, a doutrina católica, os ensinamentos do salvo. Daí, infelizmente, hoje você vai encontrar, por exemplo, o Evangelho segundo Allan Kardec, Espiritismo. Isso é um absurdo. A própria Sagrada Escritura condena o Espiritismo. E eu espero em Deus que nenhum de vocês aqui se atreva a procurar a doutrina espírita. Ah, não, minha religião é católica, mas a doutrina espírita me traz paz. A quem você está querendo enganar? A Deus você nunca vai enganar. Da mesma forma que existem hoje várias teologias. Teologia LGBTQIA+, teologia feminista, ou seja, o mundo quer prostituir a palavra de Deus. Mas essa palavra choca, que bom, né? Não se acostume com ela mesmo não. Então o mundo quer prostituir a igreja, quer prostituir a palavra de Deus para agradar o quê? Os nossos caprichos, os nossos pecados, os nossos machismos. E pasme, dentro da própria Santa Igreja Católica, vocês podem encontrar bispos falando heresias, padres falando heresias, freiras, catequistas. Então, muito cuidado. Eu poderia muito bem chegar aqui e dizer: olha, o que te importa é o que te faz feliz. Olha o que a segunda leitura diz, o quê? É o amor. Então ame quem você quiser, da forma que você quiser, e seja feliz, e você vai estar
continuar vivendo os mandamentos de Deus. E você, como homem ou mulher batizado ou batizada, deve ir ao catecismo, à Sagrada Escritura, aquilo que nos ensina a igreja, e dizer: Padre, não, infelizmente, o senhor está equivocado. Não é isso que o catecismo da igreja nos ensina. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. E eu, o bispo, o consagrado, você casado na igreja, você liderança, você catequista, nós que somos povo de Deus, devemos inclusive estar abertos ao que? À correção. E olha que tesouro hoje a igreja nos traz. Se o irmão pecar contra ti, por favor, corrija. Porque, inclusive, quem vai nos ensinar o que é amor é a Santa Igreja Católica, é o Evangelho, é Jesus Cristo. E o amor não consiste em viver aquilo que eu sinto, mas viver aquilo que eu devo viver. O amor consiste na abnegação, abrir mão das minhas vontades para o bem maior para o outro. Então, quando a gente apoia essa graça, a gente vai entender que quem ama, corrige. Que quem ama, diz não. Quem ama, puxa a orelha. Saudade da época que o pai era chato e a mãe era chata. Quando dizia: não, você não vai para a festa, não, você não vai fazer isso, não, você tem que devolver o brinquedo do coleguinha. E aí, talvez exista aqui, graças a Deus, uma pessoa acima da média, mas normalmente, quando éramos crianças, a gente resmungava e dizia: que chato. Tinha até uns ousados que gritavam na cara da mãe: você é chato. Saudade da época que os pais eram chatos e não amiguinhos dos filhos. Então nós precisamos ter maturidade espiritual, porque a palavra de Deus, a igreja, todo santo dia vai fazer o quê? Vai nos puxar a orelha, porque essa é a missão: salvar almas. E se precisamos de salvação, precisamos de conversão. Então a Sagrada Escritura, a doutrina da igreja vai dizer: Padre Anderson, você está errado. Dona Maria, você está errado. Seu José, você está errado. Converta-se, mude de vida. E às vezes é triste ver homens com barba na cara, mulheres feitas, tão imaturos na fé. Aí uma vez uma criatura diz assim: eu não vou para a igreja para escutar sermão. Veio escutar o que? Piada? Fofoca? Então você está no lugar errado. Você veio escutar sermão. E quem nos dá o sermão não é o padre, não. É a palavra de Deus. E felizes os padres que buscam viver a sua missão. Porque também nos diz a primeira leitura do profeta: se eu sei da verdade e eu não vos trago a verdade, eu também serei responsável pela perdição de vocês e, como consequência, a perdição da minha alma. Então, nossa missão é levar a palavra, testemunhar a palavra, doar a nossa vida por meio da igreja. Se os outros irão acolher, cabe também a nós o que? Permanecer o que? Em intercessão. Não desistirmos uns dos outros. Agora, claro, se a gente vai corrigir o outro, também nos ensina o Evangelho que tem que ser o que? Na igreja, com a igreja e de forma caridosa. Se não acolheu a sua correção, se não acolheu as testemunhas, 2 ou 3, então leva para a igreja. Se nem a igreja lhe escutou, agora ele vai ter que responder pelos atos dele, dela. E deve ser tratado como um padrão. E cuidado, o que a igreja liga aqui, liga no céu. E o que ela desliga aqui, desliga no céu. E também não confundam as coisas. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, a palavra está querendo falar da autoridade da igreja. Não é nas esquinas, fofocando, conversando, rindo, falando sobre Jesus, quem vai estar no meio nosso. É quando nós nos reunimos na igreja, por Ele, com Ele e para Ele. E para encerrar essa reflexão, às vezes é nítido, nos falta fé. Fé na palavra de Deus e fé na doutrina católica. Você está vendo seu filho se perder, sua esposa ir por caminhos tortuosos, por favor, não desista. Vem para o grupo de oração, vem para o texto com os homens, vem para o apostolado de oração, vem para a Santa Missa.
Procura poucas pessoas na lista com uma coisa extremamente dolorosa, partilha, pede intercessão, pede oração. Mas antes de se falar de reconciliação entre nós precisamos estar reconciliados com Deus. E se não tivermos maturidade para acolher a correção da igreja, a gente nunca vai se permitir a reconciliação com Deus. Então que nós possamos, iluminados pela palavra de Deus, também nos deixar conduzir por esta palavra que muitas vezes vai chegar ao nosso coração. Mas também é essa palavra que vai nos curar, nos consolar e nos salvar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja o Deus do